Campeonatos de Fórmula 3 em toda a sua história sempre carregaram uma alta carga de expectativa a respeito de futuros talentos das pistas. Mas a temporada de 2015 da Fórmula 3 europeia, à época o mais importante torneio continental, estava cercada de empolgação. No ano anterior, Esteban Ocon, Tom Blomqvist e Max Verstappen haviam se destacado em um grid que já era muito bom. Não à toa, terminaram nas 3 primeiras colocações na tabela. E o nível melhorou muito para 2015, com nomes que atualmente brilham em várias categorias. Pilotos como Felix Rosenqvist, Jake Dennis, Nick Cassidy, Maximilian Günther, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Santino Ferrucci, Charles Leclerc, Michael Jensen, Gustavo Menezes, George Russell, Callum Ilott, Tatiana Calderon, Alexander Albon e Alexander Sims faziam parte da lista de pilotos daquele ano só para ficar nos mais conhecidos de agora. Claro que tínhamos nossos representantes e eram 2 grandes promessas, Sérgio Sete Câmara e Pietro Fittipaldi, além de Matheus Leist, que correu apenas uma etapa. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT, hoje é dia de lembrança de quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço em todo o nosso conteúdo, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda muito a gente. Com tudo isso, fica até difícil imaginar o desfecho da 4ª etapa, realizada em Monza. Nas 3 primeiras etapas daquele ano, as vitórias foram diluídas entre Rosenqvist, Leclerc, Russell, Dennis e Giovinazzi, até que a categoria desembarcou na pista italiana. Cada etapa consistia de 3 corridas, só que quase tudo deu errado em relação às expectativas. O sueco fez a pole para as 2 provas do sábado e na primeira corrida largou bem, só que aí Arthur Janós encheu a traseira de Marcus Pommer, que ficou parado no grid. Safety Car foi acionado, não sem antes várias escapadas, tanto na primeira quanto na segunda chinquenes. Mal a corrida recomeçou e outros 2 acidentes, um na parabólica entre Dorian Boccolati e Sam McLeod e outro na segunda chicane que tirou o Sete Câmara da prova. Uma volta adiante e eram Ilott e Günther que se tocavam, tirando o alemão da corrida. Os pilotos seguiam em disputas que ultrapassavam os limites da esportividade, e não foi raro que as áreas de escape virassem partes bem visitadas pelos competidores, e às vezes até mais do que o asfalto. Na reta principal, Martin Kahl simplesmente jogou Alessio Lorandi para a grama. Isso tudo com menos de 10 minutos de prova. Parecia que tinha acalmado, mas as batidas continuavam. Com 13 minutos para o fim, em mais uma fechada de porta inexplicável, Nabil Jeffrey tirou Fabian Schiller na curva Ascari. Mais 2 minutos se passaram e era a vez de Ferrucci errar o ponto de freada e bater em Dennis, pior para o estadunidense, que saiu da corrida. Mais um tempo se passou e Ilott fez mais uma vítima da imprudência, o indiano Mahaver Raghunathan. Na última volta, o entrevero era entre Giovinazzi e Stroll, que rodou e ficou lá atrás. Rosenqvist venceu, mesmo com disputas bem acirradas contra Jensen, que foi o segundo à frente de Dennis. Parecia que os ânimos exaltados dos pilotos encerraria ali, mas tudo piorou na segunda corrida. Leclerc foi tirado da prova na primeira curva, num salseiro que teve também Julio Moreno tocando em Calderon, fazendo os 2 irem para os boxes trocar o bico. Foi aí que na relargada, o arrojo em excesso começou a virar irritação para Stefano Domenicali, à época presidente da Comissão de Monopostos da FIA. Giovinazzi e Stroll, que se estranharam na primeira prova, voltaram a trocar sopapos na pista. Só que dessa vez o canadense, que empurrou o italiano para a grama, foi alçado para uma altura quase além do alambrado e girando no ar antes de cair no solo. Incrivelmente, o canadense saiu andando. Safety car de novo. Nenhum acidente assustador fez diminuir o ímpeto dos pilotos que seguiram abusando da antidesportividade. Com 11 minutos para o fim, Günther rodou na primeira chicane após ser tocado por Boccolati.
enquanto as câmeras focavam nele, um outro carro da equipe Merck apareceu todo batido ao fundo da imagem. Era Michele Berettà. No replay foi possível ver as várias capotadas sofridas pelo italiano após ser empurrado na reta e bater fortemente no muro. Berettà também saiu sem ferimentos. Nova relargada e tudo seguia de mal a pior. Menezes foi empurrado 2 vezes para fora da pista nas curvas de lesmo, primeiro por Russell e depois por Brandon Maisando. Logo depois, Matthew Hall deixou para frear mais tarde no fim da reta principal e acertou Alessio Lorandi. A direção de prova se cansou e meteu a bandeira vermelha, encerrando a prova quando restavam 2 minutos para o final. Mais uma vitória de Rosenqvist. Só que nada disso importava para Domenicali e também para o diretor de prova, Nils Witt, que convocou os pilotos para uma reunião de emergência após as 2 primeiras baterias. No acordo, digamos assim, porque os relatos deram conta de um tremendo esculacho, ficou combinado que se os pilotos não se comportassem como tais no domingo, o safety car seria acionado até a corrida alcançar 75% da distância, quando os pontos passariam a ser distribuídos na totalidade. Não adiantou de nada. Na largada da terceira corrida, Ryan Vetter errou o ponto de freada, atingiu Schiller, decolou e saiu da pista de ambulância. Ainda na primeira volta, Gunter escapou na Ascari e retornou à pista como se não houvesse amanhã, quase provocando um grave acidente. Safety car na pista, de novo. Na relargada, um outro problema visível durante todo o fim de semana se mostrou evidente e foi determinante para o desfecho da prova. Vários pilotos usavam a parte de fora da parabólica, que teve asfalto colocado no lugar da brita em uma parte dela no ano anterior, para ganhar velocidade e ter mais ação na reta. Como resultado, eles chegavam lado a lado com outros pilotos na primeira curva, causando diversos toques e empurrões. O problema é que na volta 5, Stroll e Jensen usaram a área de escape de maneira muito além do tolerável. Os dois, óbvio, ganharam muita velocidade em relação aos demais e o dinamarquês acabou com isso se abalando em Russell, também ficando de fora da prova. Aí a paciência de Witt se acabou de vez. Com o aval de Domenicali, de novo o carro de segurança entrou na pista. Porém, ele não ficou até que a prova atingisse os 75%, porque estouraria o tempo limite. Na volta 8, a mensagem de corrida sob investigação apareceu, bizarra por si só. Logo em seguida, a bandeira vermelha foi posta, juntamente com a justificativa de que não recomeçaria pelo baixo nível da pilotagem. Uma vergonha para todo mundo, é óbvio. Rosenqvist, que gabaritou o fim de semana, levou apenas 50 dos 75 pontos possíveis, porque 2 das provas terminaram antes do limite necessário para validar 100% dos pontos. E ficou furioso, dizendo que, abre aspas, infelizmente fomos penalizados porque outros pilotos foram estúpidos, fecha aspas. Emerson Fittipaldi, à época, também criticou a afobação em excesso dos pilotos e ressaltou que carros mais seguros não davam direito aos pilotos de acharem que podia fazer o que bem entendessem na pista. O bicampeão da Fórmula 1 e das 500 milhas de Indianápolis alertou que, pela grande maioria daquele grid ser egresso diretamente do kart, eles precisavam ter a noção de que as coisas mudam quando se pilota um monoposto. Já Gerhard Berger saiu em defesa dos pilotos e culpou a direção de prova, dizendo que ela deveria punir os pilotos que causaram os acidentes, mas não a todos eles, encerrando uma prova antes do tempo. O austríaco salientou que a Fórmula 3 sempre foi a melhor escola para os que desejam chegar à Fórmula 1 e considerou a decisão de Domenicali e Witt como radical demais. Uma semana depois, a FIA chamou todas as equipes da categoria para uma reunião a fim de discutir, junto com fiscais e oficiais da categoria, como não deixar o caso se repetir no futuro. Giovinazzi saiu da etapa italiana líder, com 182 pontos contra 166,5 de Leclerc e 160 de Rosenqvist, que, se tivesse feito os 75 pontos na terceira corrida, viraria o primeiro colocado na tabela. Mas não foi de todo ruim para ele, que acabou sendo campeão daquela temporada
depois de emendar 5 vitórias em sequência, em Portimão e em Nürburgring. Incrivelmente, o puxão de orelha acabou servindo para que pilotos passassem a trabalhar melhor e a controlar o ímpeto excessivo e, a despeito de acidentes pontuais com mais ou menos gravidade, nunca mais existiu um fim de semana como aquele caos todo que Monza testemunhou há 8 anos. Eu me recordo que quando teve o acidente do Stroll, que ele capotou, que ele voou praticamente quase para fora da pista, aquilo me chamou a atenção. Eu fui ver a primeira corrida e vi a quantidade de acidentes. Aí eu pensei na época, falando, eu vou ter que assistir a terceira corrida. Eu assisti ao vivo. Na época passava no YouTube a corrida ao vivo. E, bom, não tem quem não tenha ficado constrangido de ver aquela mensagem que a corrida estava sob investigação. Aquilo foi muito feio, realmente. E levando em conta onde os pilotos daquela época estão hoje, você tem vários na Fórmula 1, vários ganhando corridas no WEC, um monte de piloto de destaque hoje ainda. Fica até impossível imaginar que uma corrida foi encerrada por nível de baixa pilotagem, o baixo nível da pilotagem. Mas foi bom que tenha acontecido aquilo para os próprios pilotos terem uma noção de que eles têm que se controlar. É a velha frase que todo mundo fala: corrida não se ganha na primeira curva, mas se perde. Então, ajudou muito aos pilotos darem aquela segurada e saber a hora de atacar, saber a hora de disputar uma freada e saber a hora de recolher e ficar atrás do seu rival na pista. Gostaram, né, pessoal? Na semana que vem vai ser a vez do personagem de terça. Então, o TBT, a nossa lembrança de quinta, volta só daqui a 2 semanas. Mas na semana que vem tem personagem de terça aqui no nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, você pode procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e amanhã tem aquecimento a partir das 9 da noite, a gente espera vocês. Um grande abraço a todos. Tchau.